Estamos de volta à Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre Covid. Nosso entrevistado, o médico infectologista José Maria Constant. A partir de agora a gente conversa com o advogado ambientalista Marcelo Ribeiro. Marcelo, obrigado aqui pela presença. Bem, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o texto principal de um projeto que flexibiliza licenciamentos ambientais. O que é que isso significa na prática? Isso é bom ou é ruim? Bom, é polêmico, né? Uns acham bom, outros acham ruim. Eu sou daqueles que me inclinam a achar que não só é ruim, como é péssimo. Nós fomos surpreendidos na madrugada do dia 13 para o dia 14, com a aprovação desse substitutivo do deputado Neri Geller, e que traz uma série de inovações no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, para aqueles que não estão muito afeitos, né, a questão técnica do meio ambiente, do direito ambiental, é a principal ferramenta para o controle social de atividades, obras e empreendimentos. Ou seja, é a principal ferramenta, o principal instrumento de controle para que as atividades não possam produzir danos irreversíveis, como, por exemplo, aconteceu em Mariana, em Brumadinho, o próprio caso da Braskem aqui em Maceió, enfim. Então, através do licenciamento ambiental, você controla, você mitiga, ou seja, você diminui os riscos e também você cria compensações por possíveis danos ambientais. Então, nós sabemos, né, que as atividades econômicas, elas causam impactos e o licenciamento tem exatamente essa função. O que é que essa proposta do parlamentar traz de tão ruim? Bom, em primeiro lugar, ela acaba, né, com as normas gerais, ou seja, o governo federal, ele sempre, né, impôs normas gerais que devem ser seguidas por estados e também pelos municípios que fazem o licenciamento ambiental, através de uma lei complementar, que é a Lei 140, que deu autonomia para que os municípios, uma vez atendidos alguns requisitos, possam fazer o licenciamento ambiental. Só que esse substitutivo, ele traz, como você bem disse, algumas inovações. Que inovações são essas? Primeiro, cria a desnecessidade do licenciamento ambiental por uma série de atividades consideradas de baixo ou médio impacto. Só que esse substitutivo, ele não elenca quais são essas atividades e vai deixar a critério de estados e municípios que elenque, coloque o rol de atividades em que o licenciamento é dispensado. Ou seja, vai criar na prática uma espécie de guerra fiscal, em que o município e o estado vai tentar captar empreendimentos, né, geradores de emprego, geradores de renda e diminuindo as exigências para o licenciamento ambiental. Isso é só um aspecto. O outro aspecto cria chamado o procedimento binário, que é isso. Atualmente, o licenciamento ambiental ele é trifásico, ou seja, você tem a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A partir desse substitutivo, você cria o licenciamento que pode juntar duas licenças. Você pode colocar a licença prévia junto com a de instalação ou a prévia junto com a de operação. E não é só, você cria, também a lei cria a licença ambiental única, ou seja, em uma fase só. E pior do que isso, essa, para mim, é a pior opção, é a LAC, que é a licença de adesão e compromisso. O que é isso? É um formulário que o empreendedor baixa pela internet, responde alguns requisitos e fica automaticamente licenciado, dizendo que minha atividade está completamente dentro da lei e, posteriormente, por amostragem, o órgão, né, licenciador que vai verificar se efetivamente o empreendedor falou a verdade. Marcelo, quem interessa uma questão dessa, uma proposta dessa? Bom, interessa a quem opera fora da lei, né? O grande mote que justifica, ou pelo menos que tenta justificar esse projeto de lei, é a chamada desburocratização do licenciamento ambiental, tornando-o mais célere, mais ágil, né, menos burocrático, mais operacional. Isso é o grande mote que justifica. Mas, no caso, por exemplo, obras a cargo da União. O Tribunal de Contas da União recentemente elencou cerca de 14 mil obras da União que estão paradas. Destas 14 mil, 1%, ou seja, 1.400 obras, em números, né, redondos, tem problemas de licenciamento. E se nós formos mergulhar mais profundamente nesses 1.400 casos, você vai reparar que a maioria são estudos ambientais mal feitos,
deficiência dos órgãos ambientais, com pouco pessoal, gente, né, com acúmulo de serviço. Então, essa questão de desburocratizar, isso é uma falácia. Nós estamos voltando ainda àquele argumento usado na década de 70 de que o meio ambiente é inimigo do progresso, quando na realidade não é nada disso. O meio ambiente, pelo contrário, o meio ambiente é que garante a sustentabilidade, a perenidade, a continuidade das atividades que possam, evidentemente, trazerem benefícios para a população e não para uma minoria. Qual a sua opinião em relação à postura do atual governo federal no que diz respeito a essas questões ambientais? Bom, a postura sempre foi uma postura de enfrentamento, de confronto, isso desde a campanha. O presidente Bolsonaro nunca escondeu que ele não nutre nenhuma simpatia pelos órgãos ambientais, por ambientalistas, colocando sempre na conta dos ambientalistas o que acontece, a tal ponto que os desmatamentos na Amazônia, isso logo que ele assumiu o governo, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados, né, indicando um aumento, um recrudescimento do desmatamento, ele chegou a dizer que esse desmatamento era provocado por ONGs. Então, realmente, o governo Bolsonaro tem uma postura extremamente de confronto, de embate com os órgãos ambientais e com aqueles que defendem o meio ambiente, infelizmente. Além dessa questão do desmatamento, houve também, no começo do atual governo, muitos incêndios naquela região da Amazônia. E o governo atribuía sempre a pessoas que tinham o propósito de prejudicar o próprio governo. Sem dúvida. E aí, quem tem razão nesse episódio? Eu, assim, até onde eu sei, nunca foi provado que nenhuma ONG, nenhum órgão, né, do terceiro setor que defende o meio ambiente foi protagonista de qualquer ato contra o meio ambiente. Muito pelo contrário, essas pessoas muitas vezes arriscam as próprias vidas em defesa do meio ambiente. Tanto na Amazônia quanto também no Pantanal, né, que ocorreram incêndios e cerca de 40% do Pantanal, da vegetação nativa, foi destruída, devorada pelas chamas e com muito vagar, com muita lentidão, com muita leniência, o governo federal começou a agir para combater essas chamas. A nossa geração aprendeu na escola de que a Amazônia seria o pulmão do mundo. Continua? Não, na realidade, é tudo um conjunto, né? Você não pode atribuir só à Amazônia a questão do oxigênio. Tanto é verdade que os oceanos, sim, eles cumprem esse papel, né, entre aspas, de pulmão do mundo. O que a Amazônia representa, se formos usar uma metáfora, é o termostato do planeta, ou seja, ela controla a temperatura, porque os maciços florestais têm essa capacidade, pela fotossíntese, de reter gases do efeito estufa, controlar a temperatura e, consequentemente, também provocar chuvas, inclusive os chamados rios aéreos, né, que são os rios que circundam. Eles começam na Amazônia e vêm aqui para o centro-sul, sudeste, centro-oeste e que causa precipitação. Você repare que agora não é mera coincidência que com o aumento do desmatamento na Amazônia, as chuvas no sudeste e centro-oeste diminuíram consideravelmente, a ponto de nós estarmos à beira de um colapso hídrico, né? Os grandes reservatórios do sul e sudeste estão praticamente vazios em função exatamente da falta de chuvas derivadas do aumento do desmatamento. Por falar em meio ambiente, a gente lembra que um dos problemas do Nordeste com relação ao meio ambiente é a degradação do Rio São Francisco. O que é que pode ser feito em relação ao Rio São Francisco, Marcelo? Bom, o que pode ser feito, o que deve ser feito, é uma série de providências. A primeira delas, você respeitar a legislação, o Código Florestal, né, no sentido de a recuperação das matas ciliares, aquelas que retêm, né, que guardam o solo, que impedem, né, que haja o assoreamento do rio. Tem que ser feito um trabalho muito intenso com relação ao saneamento básico, porque hoje, dos mais de 500 municípios que compõem a bacia do Rio São Francisco, só 2 ou 3 têm um atendimento satisfatório no tocante à coleta e tratamento do esgoto. A maioria absoluta, né, ou seja, os 500 municípios aí, números também absolutos, jogam diretamente esgoto in natura diretamente na calha do Rio São Francisco ou dos rios que são tributários de São Francisco. Então, isso evidentemente que causa um efeito acumulativo e hoje o Rio São Francisco sofre, né, com diminuição da vazão, né, com a má qualidade das águas
principalmente na nossa região, que é o Baixo São Francisco, que sofre, né, todo esse amálgama, todo esse caldo perverso aí de degradação. Havia muita contestação quando se anunciou a transposição de água do Rio São Francisco para benefício aqui do Nordeste, achando que poderia prejudicar ainda mais o rio que já é prejudicado de uns tempos para cá. Eu lhe pergunto se na prática, já que começou esse processo de transposição, sim, na prática isso tem ocorrido, tem prejudicado o rio? Bom, se você tem pouca água, né? Aquela história, aquela metáfora já batida também do doente que está na UTI e que faz uma transfusão de sangue para outra pessoa. O sujeito já está debilitado, ainda vai fazer doação de sangue. Bem assim o Rio São Francisco, um rio com pouca água, né, com vazões baixíssimas. Recentemente agora o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, baixou a vazão de 1.100, que já é uma vazão aquém, né, do mínimo estabelecido por IBAMA, que é de 1.300 metros cúbicos, baixou para 800 e, consequentemente, qualquer água que saia, né, da vazão vai prejudicar. Além disso, é um projeto faraônico, caríssimo, e que não vai atender a população que efetivamente precisa da água, porque essa água vai chegar a um preço exorbitante, porque você precisa de várias estações elevatórias, né? A conta de energia elétrica é muito alta e os municípios, né, os mais economicamente menos aquinhoados, vão sofrer e vão continuar sofrendo com a falta d'água. Quem vai se beneficiar são os grandes fazendeiros e a produção de hortifruti, né, para exportação. Esses sim serão beneficiados. No caso de Maceió, o problema ambiental maior, até então eu colocava o Riacho Salgadinho, que eu acho um absurdo que a gente tem aqui no centro da cidade, uma praia tão bonita, sim, prejudicada por uma chaga ambiental, na minha opinião, é o Riacho Salgadinho. Mas o pior poderia acontecer, e que veio justamente quando se descobriu que a Braskem estava afetando e continua a afetar vários bairros aqui da cidade. Exato. Eu lhe pergunto, um problema como esse da Braskem, ele poderia ter sido evitado? Acredito que sim. Acredito que se desde o começo os estudos ambientais, e aí a gente volta ao começo da nossa entrevista, que é a questão do licenciamento ambiental. Porque quem faz o monitoramento hoje dos poços da Braskem, você sabe quem é, Flávio? Não. É a própria Braskem, né? Ela faz o automonitoramento. É ela quem fiscaliza. Ela fiscaliza a si própria. Então, evidentemente, a coisa recrudesceu e tanto que eu, salvo engano, não sei se você é bem informado, talvez saiba melhor do que eu, mas eu até hoje não vi nenhuma declaração da Braskem assumindo a responsabilidade. Que vejo são tergiversações, né, são argumentos meio, né, transversos. E o que está sendo feito hoje em termos de indenizações, etc., foram aqueles que a justiça compeliu, né, a Braskem a fazê-lo. Porque a Braskem, por livre e espontânea vontade, até hoje não tinha indenizado ninguém e a situação estaria, né, mais caótica do que já está, com cerca de 55 mil pessoas, né, sendo prejudicadas por conta da subsidência, ou seja, do afundamento do solo em 5 ou 6 bairros e com tendência a aumentar, né, essa conta, infelizmente também. Será que dá para determinar o futuro dessa tragédia? Infelizmente é imprevisível, né? Esperamos, um dia vai ter que parar essas rachaduras, esse afundamento, a tendência é chegar a um ponto que ele se estagne e tende a se estabilizar. Mas quando será isso? É uma incógnita. Isso aí só os geólogos, aqueles especialistas mesmo, que podem responder e talvez nem eles saibam exatamente até quando vai essa tragédia, né, socioambiental aqui de Maceió, que assumiu proporções, né, terríveis, cataclísmicas mesmo. E o que dá a se lamentar ainda por cima é a omissão do poder público, seja a Assembleia Legislativa que não consegue instalar uma CPI, a Câmara de Vereadores que não consegue levar adiante uma comissão especial de investigação. O governo do Estado tem sido muito pouco eficiente, a Prefeitura também, e até o presidente Bolsonaro esteve aqui, tomou conhecimento através do prefeito JHC, segundo eu soube, e não tomou nenhuma providência. Felizmente, o poder econômico, né, ainda fala mais alto. É por isso, né, a gente faz um link com o mote, né, que você provocou da questão do licenciamento, que nós temos que ter um licenciamento e órgãos ambientais fortes, órgãos ambientais em que os funcionários sejam de carreira, concursados, porque eles têm autonomia suficiente para não ficar à mercê das injunções políticas.
Porque quando você tem órgãos, né, povoado, repleto de cargos comissionados ou prestadores de serviço, o sujeito pensa na sua própria sobrevivência. Né? Ele sabe que um parecer, né, que contraria o poder econômico pode significar para ele estar desempregado. Então, o cara, né, isso é evidente, isso aí faz parte da natureza humana. Quem tem família quer preservar o seu emprego. Então, o que nós advogamos, Flávio, é que, por exemplo, o IMA faça um concurso público, porque desde 78, quando ele foi criado ainda como coordenação de meio ambiente, até hoje um único concurso público foi feito naquele órgão. E precisa, né? Não estou criticando o trabalho do IMA, o IMA trabalha muito bem, né? Eu tenho um ótimo relacionamento com o Gustavo Lopes, com as pessoas do IMA, sei da seriedade, da qualidade, mas é preciso você criar um corpo técnico permanente para que as pessoas possam efetivamente ter autonomia, né, e poderem, com independência, analisar os processos, os casos que são submetidos. Tá ok. Nosso muito obrigado ao advogado ambientalista Marcelo Ribeiro pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta já já conversando com o médico infectologista José Maria Constant. Até já.